Vamos então para o assunto do dia. O assunto do dia. Bom, vou começar mostrando a foto dela, a jornalista, apresentadora Glória Maria. Não revela a idade por nada desse mundo. Claro, pesquisei no Google, né? Segundo o Google, ela nasceu no ano de 49. Mas ela disse que não nasceu nesse ano não, viu, gente? Glória Maria chega a tomar 100 comprimidos, pílulas por dia para se manter jovem. Inclusive, ela também coloca a imagem de um ninho de passarinho que vem lá da Tailândia. Ele não é feito como os outros ninhos, não, com pedacinhos de folha, de pauzinho, com baba do passarinho, é isso mesmo. Esse ninho aí faz um chá desse ninho e ajuda a rejuvenescer. Coisa louca, hein? Glória Maria tome. Sabe quanto ele custa? Média de R$ 1.000 cada ninho desse. Parece coisa de louco, né? Bom, tem louco pra tudo nessa vida, né, gente? Vamos então dar início ao nosso assunto para falar sobre uma especialidade muito conhecida hoje em dia, especialidade ortomolecular. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, eu comecei a falar da Glória Maria ali porque eu acho que nem é muito agradável perguntar a opinião para o doutor sobre as 100 cápsulas diárias que ela mesmo afirma que toma, doutor. É um exagero? Eu posso só perguntar isso? Seria um exagero? Bem, claro que acredito que ela deve ter uma assessoria médica absurda. Realmente ela tem um aspecto físico que não é compatível com a idade que ela tem. Quantos anos você acha que ela tem? Ela deve estar na sua casa dos 60 anos, bem conservado para 40. O aspecto dela é de 40 anos e acho que ela parou nos 40 anos e ficou aí. O corpo dela é impecável, né? A gente tem um desafio na vida, né? Quando a gente nasce em diante, a gente tem o desafio de que vamos envelhecer. E hoje, conflitar com o envelhecimento é uma das coisas que a gente mais faz todo dia. Claro que em todas as culturas do mundo onde o envelhecimento existe como fator de controle, as pessoas controlam o seu envelhecimento, estão envolvidos os pilares da saúde, né? Controle alimentar, uma dieta restritiva, porém orientada para determinadas necessidades que você tem. Exercício físico também nunca vai deixar de existir. A prevenção é a grande virada desse estágio de você envelhecer ou não. Claro que existe hoje tecnologias associadas a isso. A gente consegue fazer um screening do corpo humano e dizer quais são as suas necessidades ou as necessidades de qualquer paciente dizendo o que eu devo tomar para melhorar ou não. A gente tem vitaminas que podem retardar o processo de envelhecimento. A vitamina C é a primeira estudada de todas elas. Ela tem a capacidade de inibir a degradação da molécula do DNA. Ela age numa enzima chamada telomerase que retarda o processo de envelhecimento do DNA. Mas é indicado, por exemplo, para que todas as pessoas tomem a vitamina C? Existe a dosagem de vitamina C. Precisa realmente fazer um exame completo, uma checagem do organismo, começa como pelo você screening, faz? Começa pelo screening. Então, assim, a é gente isso consegue que a sua especialidade faz. Exato. Um dos pilares da ortomolecular é trazer qual é a sua real necessidade para o momento e para o futuro. A prevenção. Então a gente faz uma leitura, um screening, tanto por exames de sangue quanto por exames às vezes de saliva ou de urina, e a gente consegue dosar a quantidade de o que está sendo eliminado, o que está sendo absorvido, o que há de necessidade e o que há de supraficiência. Não é tomando polivitamínicos generalizados que você vai conseguir resultado de anti-envelhecimento. É o que você precisa, é o que você necessita. Tem pessoas que têm dosagem sanguínea de vitamina C absurdamente altas. Não precisa. E não precisariam de vitamina C. Porque se tomar, o corpo nem absorve, é isso? É lógico, todo exagero é um exagero. E hoje a gente vive um pouco essa fase do exagero, né? Da vigorexia, da busca pelo corpo perfeito, da busca pelo rosto perfeito. E isso também causa malefícios. O excesso causa malefícios. Existem vitaminas que em supradosagem, ela causa malefício para o organismo quanto com carência. A questão é o equilíbrio. Doutor? A vitamina D, que é muito discutida hoje em dia. Existe um grupo de pacientes que não tem a capacidade de ter vitamina D de altas doses. E hoje a vitamina D está sendo prescrita e usada e comentada e compartilhada como a vitamina do milênio. Correto? É uma vitamina que teve Nobel. Mas não é para todo mundo tomar. Tem um grupo restrito que não deve tomar por uma complicação renal que pode existir. Então, nem tudo serve para todo mundo. O princípio da ortomolecular é essa individualização. É trazer para o seu indivíduo quais são as suas carências, suas necessidades e aí sim, traçar um plano do que é necessário para você ingerir. Polivitamínicos ajudam? Ajudam, mas não vão ajudar superiormente ao quem tem hábitos de vida como sedentarismo, tabagismo, etilismo,
não vai ajudar. Não existe a É um pílula da conjunto, beleza. como Exatamente. você disse. Não existe a pílula do anti-aging. Existem vários colégios americanos, internacionais, colégios europeus, são os que mais pesquisam, que é a população mais que está envelhecendo com maior ritmo é a população europeia. Então eles pesquisam muito essa questão do como o DNA envelhece, como nós envelhecemos, mas são culturas que estão voltadas muito à questão do hábito de vida saudável, do hábito de vida da alimentação orgânica, de diminuir bastante os industrializados. E a gente sabe que tudo isso vai contaminando nosso organismo e vai sujando. E é como um terreiro. Se a gente suja, não limpa, não repõe, não nutre, com o tempo essa terra vai ficando carente. Envelhece mais rápido. Existe de fato, então, uma vitamina que seria a vitamina da beleza, doutor? A da beleza ainda não tem, mas já tem um traço para do anti-envelhecimento. Qual? Essa enzima chamada telomerase está sendo pesquisada absurdamente no mundo hoje e ela é responsável pelo remodelamento do DNA, para evitar que um DNA se perca ao longo do processo de renovação celular. Todo dia, os nossos trilhões de células são renovadas. E com isso é usada a molécula de DNA, que se estica e se encolhe, como um novelo de lã. O telômero é o que mantém essa molécula com essa elasticidade. Ele está na ponta do DNA. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo telômeros. Esse telômero vai ficando alongado. A gente já nasce com eles. A gente já nasce com a quantidade que a gente vai ter a vida toda. Com o envelhecimento, a gente vai perdendo. Essa enzima está sendo estimulada. Por dia, milhares de células morrem, Morrem, né? são rejuvenescidas, são reformuladas e recolocadas no nosso organismo. Essa enzima hoje é a enzima que talvez vai abrir a porta do anti-envelhecimento interno para o externo, o anti-envelhecimento do DNA. É super pesquisada hoje, não existe um ativo, existe um composto que ajuda nessa telomerase, que vai vitamina C, que vai ômega 3, que vai vários fatores que contribuem para isso, mas assim, já existe uma noção do que existe já uma pesquisa bem sendo finalizada. Uma enzima, se eu não me engano, um medicamento vai chamar Tenlactive, mas talvez esse nome não seja ainda o definitivo, mas é um composto que vai ajudar na telomerase. Em pouco tempo, então, vamos ter aí uma medicina tão avançada, já é, né, Tiago? Que de repente a pessoa vai passar dos 100 anos com aparência jovem. Dessa forma, vai. né? Você vê que você tem isso. Seguindo essa linha da medicina, e né? a gente tem isso em várias culturas. E isso a gente está buscando nas culturas que têm as pessoas mais longevas no mundo. A gente está indo naqueles locais onde as pessoas vivem com bastante idade, com pouca complicação de saúde e pesquisando o que é. Da parte da dieta, da parte do exercício, da parte do controle também do fator ambiental. São culturas onde o ambiente é muito pouco contaminado. Hoje o nosso oxigênio, geralmente a nossa cultura oriental, água, né? Eles vivem mais, né? Está nos extremos do planeta, essas populações pequenas, um pouco a influência desse nosso mundo moderno. Inclusive, que eu falei, parece coisa de louco, né? Mas o ninho de passarinho que a Glória Maria ela faz, é milenar, o chá, é milenar da cultura oriental, né? E lá na Tailândia é muito comum, gente. É feito com a baba do passarinho mesmo, não é um ninho tradicional como a gente encontra aqui, né? O passarinho faz um ninho com a baba, eles tiram esse ninho e fazem o chá para tomar. Seria um chá da juventude. Se eu não me engano, até de andorinha, que é o passarinho que faz esse ninho e tudo mais. Exato. Muito curioso. Que eles dizem que atua no metabolismo, ele acelera o metabolismo, retarda o processo de envelhecimento. É essa ideia do que existe nessa... E várias culturas têm. Aqui perto de nós tem o Peru, com a questão da maca peruana, que também já tem essa questão do envelhecimento, a questão do controle hormonal ao longo do envelhecimento. Cada cultura vai seguindo o que é mais ideal e a ideia é a gente buscar em todas essas. E a Glória viajou só o globo todo, não faltou um pedaço para ela conhecer. Ela veio trazendo de cada cultura aquilo que realmente vai fazer de melhor para a vida dela. Inclusive, a emissora onde a Glória trabalha morre de medo quando ela sai para viajar. Eu li sobre isso, viu, Tiago? Uma informação extra aí, gente, que tem medo dela ser presa no aeroporto de tantas cápsulas, pílulas que ela carrega aí na bolsa. E lógico, tem que explicar, né? No aeroporto, para a Polícia Federal, ela deve né? levar um relatório do que ela está tomando e tudo mais. Imagina tomar 100 cápsulas por dia, gente. Só pela manhã ela já ingere, sabe quantas? 35. Isso aí saiu da boca dela, viu? Eu não estou inventando, não. Com certeza ela deve usar um pouco de cada coisa que ela conhece. Ela também não vai fazer as coisas sem nenhuma assessoria.
Mas todo exagero é um exagero. Se a gente pensar no volume global que ela ingere todo dia, de fato vem dando coisa. certo, porque realmente a aparência dela, né, parece realmente que ela tem 40 anos ela olhando parou nos para 40, a foto. ela Parou nos 40. E ainda falando sobre a Glória Maria, a Glória também de Itabaianinha, ela diz o seguinte: eu acho também que a cor da pele negra ajuda ela a manter a juventude. Tem algo a ver, Tiago? Você acredita? Tem algo a ver, sim. A pele negra ela tem uma capacidade maior de ter melanina. E a melanina, que é o que dá o pigmento da pele negra, ele tem uma capacidade muito grande de proteger. E é engraçado que a gente pensa a respeito da pele negra, socialmente falando, é uma pele que está mais exposta ao sol, uma pele que não se protege tanto e ao mesmo tempo a pele que não tem tanto traço de envelhecimento, não tem tanta mancha, a pele que sofre menos nesse nível tropical que a gente está. Vários fatores contribuem para isso, mas um dos grandes fatores é a questão da melanina. Quanto mais melanina, você tem uma capacidade maior de manter o tônus da pele e principalmente as características anti-envelhecimento. A melanina ela atua um pouco como um bloqueador dos efeitos negativos do UVA e UVB, exposição solar e tudo mais. Tiago, chegou uma pergunta, a Janete de Barra Velha, Santa Catarina, ela pergunta se a sua especialidade também serve para a pessoa que quer emagrecer. Isso. A gente sabe que o processo de sobrepeso, obesidade é um processo multifatorial. Nunca existe um único item que leva a pessoa a ter peso aumentado. A ortomolecular, ela tenta fazer um screening de quais são os principais fatores que levam a isso. A obesidade hoje ela é, como acabei de dizer, multifatorial e que pode envolver tanto questões hormonais, nutricionais, genéticas. Então a gente tem que tentar fazer a busca pelaquela condição. Porque eu recebo muito no consultório isso. Minha alimentação não é das piores do mundo, eu tento praticar atividade física, mas eu não saio, eu estagnei. Às vezes é de desarranjo hormonal, às vezes é de arranjo nutricional. Eu pego muito paciente com sobrepeso desnutrido. Mas que desnutrição? Mineral, vitamínico, a gente vai buscando e a gente coloca isso em ordem. O princípio é equilíbrio. Você entrou em equilíbrio, seu corpo identifica o que está fora e vai eliminando. Eu consigo às vezes pegar paciente no consultório que está sem perder peso e é falta de ingesta de água. Porque o nosso corpo guarda água na célula de gordura. Se a pessoa não bebe água, ela não vai conseguir eliminar. O corpo vai interpretar que está perdendo água, e água é substancial para a vida. Ele não vai deixar ela perder peso. Então é tudo essa leitura que a gente faz, para a obesidade é muito interessante. Você consegue detectar então se a pessoa de repente ela não pode tomar leite, ela não pode comer o pão. Tem as intolerâncias alimentares, as alergias, tudo isso é levado, elucidado, datado, tudo isso documentado. Porque senão assim, aí vem essas últimas tendências, né? O leite, o glúten, se deve, se não deve, se é inflamatório, se é alérgico, se é resistente ou se ele é simplesmente sensível. Claro que isso tudo se torna elucidado e quando você controla isso, o processo é sensacional, o externo. Porque quando o externo está desorganizado, o interno também não vai bem. Então a gente começa de dentro para fora e começa lá de dentro mesmo, de dentro da célula, das necessidades energéticas da célula, para depois o organismo mostrar todo o que resultado que a gente vai ter. Obesidade é um fator dificílimo de ser controlado, precisa de ter, eu falo para todos os pacientes que chegam no consultório, tendo você como o primeiro objeto do que a gente vai fazer aqui dentro, perfeito. Se a pessoa tiver, estou disposto a, acabou. Aí a gente consegue. Muita gente pede para fazer o uso de hormônio, por exemplo, também, Tiago, para emagrecer ou então até para ganhar músculo. Existe hoje muito essa questão da vigorexia, né? Que já é essa ideia dessa busca do shape perfeito, da barriga de 6, 7, 8 gomos, ou das mulheres com todas as saboneteiras aparecendo, e o tríceps definido. E claro, que existe um mercado underground, um mercado off-label total, que não corre por nenhuma condição científica, às vezes, de uso indiscriminado de anabolizantes. Isso a gente sabe e controla. Infelizmente, hoje no consultório eu tenho que lidar muito com o pós, porque isso normalmente acontece sem assessoria médica nenhuma, às vezes por indicação de amigo, de boca, de consultas na internet, que é nosso grande batalha, que na internet você coloca minhaopinião.com e você Google, né? coloca o que você quiser. E uma pessoa pode até causar uma fatalidade, exatamente. E tem riscos absurdos associados a esse uso. Claro que a gente também não pode banalizar que todo hormônio seria ruim, porque nós temos aí anticoncepcionais, que são usados, preconizados e vendidos sem receita médica, que não deixa de ser um hormônio. Mas eu acho que a questão é o equilíbrio. Às vezes a gente consegue um resultado corpóreo positivo sem nem triscar ou chegar perto do hormônio. Temos plantas que simulam no nosso organismo hormônios e isso consegue melhorar. Eu não estou tendo rendimento muscular.
Existem umas raízes asiáticas que conseguem melhorar o perfil do hormônio que ajuda no crescimento muscular. E a gente não está trabalhando em hormônios. Que muita gente hoje é imediatista, né? Exatamente. Quer lá, quer o resultado para daqui um mês e não funciona Exatamente, dessa forma, exatamente. né? E às vezes o resultado com menor tempo, com menor custo, nem sempre é o resultado que tem menos efeito colateral. O grande problema é lidar com os efeitos colaterais a médio e longo prazo, porque alguns deles realmente são irreversíveis. Doutor, mais uma pergunta aqui, o Sandro de Pacajá, Pará. A minha pergunta para o doutor é a seguinte: gostaria de saber se não corre um grande risco de desenvolver uma doença em uma pessoa como a Glória Maria, ele vem citando, já que a gente mostrou, né? Devido à quantidade de remédios ingerida aí por dia. Existem algumas condições intestinais que podem ser pelo abuso excessivo de cápsulas. Ela teve pancreatite, inclusive. Pancreatite é uma das complicações gravíssimas, inclusive. Pancreatite tem um índice de mortalidade altíssimo e é uma inflamação do pâncreas, às vezes codificada por abuso de medicamentos. Eu não sei a causa e consequência da pancreatite dela, tive essa informação recente também, mas bem solta assim no ar. Mas pode ter sido induzida por excesso? Pode. As causas de pancreatite pode ser abuso alcoólico, que a gente sabe que ela não é uma grande bebedora de álcool, ou às vezes o excesso de medicamentos. Isso pode causar lesões sim. E pancreatite grave, tratamento é intra-hospitalar e com índice de mortalidade altíssimo, altíssimo. Então todo excesso é deletério. Todo excesso como é a gente já deletério. disse, não é assim, o meu amigo está tomando a vitamina C, então eu vou tomar também. A vitamina D, então eu vou tomar também porque vai fazer bem. Não, cada organismo é um organismo, precisa fazer sim um exame detalhado para ver se a pessoa realmente está precisando daquela vitamina. O ferro pode dar problema, né, se ingerido Sim, a mais, não é, exatamente. doutor? O ferro, na verdade, é um metal que, se ele não estiver ligado à proteína que carrega ele dentro do sangue, ele é um metal oxidativo. Ele aumenta o processo oxidativo e pode se tornar deletério para células renais, para células cerebrais. Então, nem tudo serve para todo mundo. É o quanto necessário, por quanto tempo devemos e para quê. Então, essas perguntas têm que ser respondidas. Então, não tem como a gente falar que existe algo para todos iguais. Talvez alimentação saudável, exercício físico, controle ambiental, água de ótima qualidade, estresse, lazer, isso ajuda muito no processo de envelhecimento. Isso serve para todo mundo. Agora, os micro detalhes, as quantidades, as miligramas, os itens, é individual. Cada indivíduo vai ter a sua necessidade. Com certeza. Você falou aqui sobre o crescimento de músculos, né? E tem telespectadora curiosa. A Patrícia pergunta: quais raízes ajudam a crescer o músculo? Dá para falar? Dá para falar algumas delas, mas como a gente está falando indivíduo dependente. Caso falar a mais caso, ou hein, menos, gente? isso. Mas existe uma raiz muito comumente usada, chamada tríbulos terrestres, que é uma raiz que ajuda muito no processo muscular. Em sexo feminino tem uma quantidade que não pode ultrapassar a quantidade máxima, porque ele pode apresentar um pouco de oleosidade de pele, acne, manifesta algumas outras coisas. Pode mudar mas a voz, no geral, essas coisas exatamente. ou não, doutor? Não, Pode. não. No geral não muda a voz. Não é modulador hormonal. Tá. Ele melhora o perfil hormonal do próprio paciente. Porque às vezes o paciente tem, mas o hormônio não se torna ativo, está bloqueado por alguma via, e essas plantinhas ajudam a limpar um pouco mais essa via metabólica do hormônio. Então, tríbulos é uma delas que pode ser usada. A própria maca peruana melhora os níveis e controla um pouco mais essa questão hormonal. Para crescimento muscular, existe uma vitamina chamada vitamina B6, que também ajuda um pouco mais o reparo muscular. Tem outras coisas que são aminoácidos, que o pessoal de academia que foca mais nisso conhece sempre, que são os aminoácidos essenciais que a gente não tem no organismo, o famoso BCAA, que é isoleucina, leucina e valina, que a gente precisa para o reparo e reconstrução muscular. Isso, de uma forma geral, sem riscos, poderia ser utilizado. Mas lembra, toda dose é individual. Tá? Existe a recomendação geral, mas individualmente o resultado é bem mais Nós específico. estamos entrevistando aqui, né, gente, o Dr. Tiago, mas claro, tem que ir no consultório se quiser cuidar, tratar de alguma doença. Não tem jeito. Aqui ele está respondendo algumas perguntas, mas o ideal sempre... O ideal é sempre um acompanhamento profissional. Né? Um ótimo médico, um ótimo nutricionista, um educador físico de qualidade e o resultado é fantástico.